Fala pessoal, hoje a gente vai resolver o problema 8 do capítulo 11 do Moisés, tá? É um capítulo destemidíssimo, você não encontra a resolução de nenhuma questão na internet, então eu estou muito orgulhoso de trazer problemas do capítulo 11 para cá, certo? Que é o objetivo do canal, né? Trazer algumas questões que não tem resolução na internet. Beleza? O que acontece? A resolução ficou muito... Desculpa pela moto, aqui na minha rua o povo é mal educado mesmo. Então, o que é que acontece? A minha resolução ficou um pouquinho grande, porque eu tive que ir demonstrando algumas coisas que o autor achava que eu já sabia, né? Mas eu sabia, só que não lembrava, então tinha que redemonstrar, né? Então a resolução ficou um pouco grande e eu fiquei com preguiça de passar limpo, escrever tudo de novo para fazer o vídeo, tá? Então eu vou deixar minha resolução lá, tapa a cara mesmo, tá? Eu só vou narrar o que eu fiz pra dar uma ideia pra vocês de como é que se resolve, né? Porque nem tudo é colher de chá, né, gente? Eu vou dar a ideia pra vocês de como se resolve e vocês que se virem aí pra entender, tá? Vamos lá então. Tá aqui a resolução, certo? Problema 8. Antes de a gente tacar o problema diretamente, a gente vai estudar o porquê Kepler elaborou as leis da maneira certa. As leis deles, a lei dele tem fundamento, só que não 100%, tá? Eu quero dizer que a terceira lei de Kepler, ela tá errada, tá? A terceira lei de Kepler tá errada. Vamos ver o porquê, tá? Antes de ver porquê, vamos fazer o estudo da massa reduzida. É uma ferramenta que a gente usa para facilitar o estudo de movimento relativo entre corpos, tá? Porque, por exemplo, eu tenho aqui duas partículas, elas estão se movimentando de uma forma que eu não sei qual é, e o meu objetivo é colocar uma parada em relação à outra, porque se eu tenho uma parada, basta que eu resolva o problema do movimento de uma única partícula, né? E com essas equações do movimento de uma única partícula, eu volto para meu problema anterior e resolvo ele, tá? Então vamos aqui, o que eu fiz? Tracei um eixo de coordenadas, beleza? Coloquei aqui a partícula M1, M2, sendo R1 e R2 seus respectivos vetores de posição. E o vetor R é o vetor posição da partícula 2 em relação à partícula 1. Beleza? O que a gente faz? Cara, faz uma equação vetorial bonitinha aqui, né? R1 mais R igual a R2, beleza? Soma de vetores. Deriva em relação ao tempo. A gente chega aqui V1 mais V igual a V2. Deriva em relação ao tempo de novo. A gente chega aqui A1 mais A igual a A2. Beleza? Como isso daqui é um sistema isolado, né? A gente tá, na gravitação a gente geralmente estuda, a nível de graduação, né? Na gravitação a gente geralmente estuda a relação entre planetas meio que isolados do resto do universo, né? E aí, até porque o resto da atração gravitacional é desprezível, por isso que a gente faz isso. E aí, como isso aqui é um sistema isolado, as forças internas dão zero, né? Ou seja, a força que 1 faz em 2 é menos a força que 2 faz em 1, né? Mas são iguais em módulo. E aí, o que eu fiz? Eu falei que a força F1 é igual a massa de 1 vezes a aceleração de 1. Só que quem é a aceleração de 1? A aceleração de 1 é A2 menos A, né? Tá aqui as equações. Desenvolvendo a álgebra, né, fazendo uma distributiva, a gente chega nisso daqui. Só que, quem é F2? F2 é M2 vezes A2. Mas a gente sabe também que F2 é menos F1. Logo, A2 é igual a menos F1 sobre M2, beleza? E aí, substituindo, a gente tem que F1 é igual a M1 vezes menos F1 sobre M2 menos M1 vezes A. Manipulando um pouco de álgebra aqui, né? Agora é só álgebra. A gente chega aqui. F1 é igual a menos, esse termo aqui, muito interessante, vezes a aceleração relativa, certo? E F2 é igual a menos, né? Só que com menos dá mais. Esse termo aqui, vezes a aceleração relativa. Esse termo é o que a gente chama de massa reduzida. Geralmente a gente introduz ele com a letra μ, certo? E ele é muito importante, porque percebe o que ele está falando? Qual a física disso daqui? A física disso daqui é como se eu escolhesse uma das minhas duas partículas, parasse ela, deixasse ela parada e
Parada que eu digo em equilíbrio, que, pode estar tanto em movimento retilíneo uniforme quanto parada. E isso dá-se apenas a aceleração de uma única partícula que tem massa μ e a aceleração que tem o mesmo módulo da aceleração relativa que as duas partículas anteriores, né? Ou seja, escrevendo essas equações de força num gráfico de coordenadas, fica assim, ó. Fica assim, ó, certo? Eu peguei a massa M1, tá? Deixei ela parada e vou estudar o movimento relativo de uma partícula de massa μ em torno dela, certo? E aí, para o caso gravitacional, a gente faz uma aproximação muito boa, dizendo que a órbita elíptica é aproximadamente circular. Isso é bom porque na órbita elíptica a aceleração ela não é constante, né? E na órbita circular é. Então a gente vai usar essa aproximação, que é muito boa, certo? Muito boa mesmo, para fazer os nossos cálculos, tá? Só relembrando que a aceleração é igual a, enfim, V2 sobre R, você já sabe disso. Desenvolvendo aqui as contas, a gente tem que a aceleração centrípeta, né, é igual a 4π2 vezes R sobre T2, onde T é o período da órbita, tá? Na direção radial, certo? E aí, desenvolvendo as contas, a gente sabe que, por causa do gravitacional, a força é igual a G M1M2 sobre o raio ao quadrado, né? Só que isso daqui vai ser igual para essa partícula, né, a massa vezes a aceleração, né? No caso, massa vezes a aceleração. E aí, só que a massa dela é quem? μ, né? Abrindo aqui as contas, a gente chega nesse resultado aqui, ó. G sobre 4π2, que multiplica 1 mais m2 sobre m1 vezes m1 é igual a R3 sobre T2. E aqui que eu escrevi uma coisa muito importante, ó. A terceira lei de Kepler é uma ótima aproximação, pois m1, que é a massa do Sol, é aproximadamente 99,9% da massa do Sistema Solar. Ou seja, esse termo aqui, m2 sobre m1, ele está caindo para zero, certo? Independente do planeta, né? m2 seria outro planeta. Independente do planeta, porque, cara, o Sol é 99,9% da massa solar, da massa do Sistema Solar. Ou seja, não tem planeta que não faça isso cair para zero, certo? E repara que quando esse termo cai para zero, a gente fica com a lei de Kepler na forma clássica, né? Onde o Sol ele está parado, que é G, massa do Sol, sobre 4π2, que é igual a R ao cubo sobre T quadrado. E aqui que está o erro de Kepler, né? Qual foi o erro de Kepler? Que não é um erro, tá? A termos práticos não é um erro. A termos matemáticos é. Ele considerou, eu fiz até um esboço aqui, né? Um esboço ridículo. Cadê? Apaguei. Ele considerou, tipo, porque lembra que Kepler ele não demonstrou nada. O estudo das leis dele é algo puramente empírico, tá? Puramente matemático empírico, certo? Ele só observou lá, foi construindo suas relações e por aí vai. Mas, observando, o que a gente tem? A gente tem aqui o Sol gigantesco, tá? E tem o resto dos planetas aqui, certo? Vou desenhar um, por exemplo, certo? A gente sabe que esses planetas não estão orbitando a rigor o Sol. Eles estão orbitando a rigor o centro de massa do sistema, certo? Só que o Sol, cara, é 99,9% da massa do sistema solar, certo? Ou seja, o centro de massa é praticamente, a termos práticos, é o Sol, certo? Em termos práticos, é o Sol, certo? Só que, a rigor, o Sol também se move, certo? O Sol, ele também tem um movimento. O Sol, ele também está acelerado, certo? Então, isso daqui, certo? É totalmente, a lei de Kepler, ela é totalmente válida, certo? Para o sistema solar. Porque esse termo aqui certamente vai para zero. Só que qual é o problema? Onde é que está o erro disso daí, né? O que acontece se por exemplo, o centro de massa, né, por exemplo, não estivesse dentro de um astro, né? Estivesse aqui, o centro de massa, e aqui tem outras coisinhas orbitando, né? O que acontece? Se a gente for pegar um sistema para analisar, né, sei lá, esse sistema aqui, onde isso aqui é o centro de massa, e essas duas massas aqui tiverem a mesma ordem, esse termo aqui, ele não vai cair para zero.
ele não vai cair para zero esse termo aqui. Logo, a depender do planeta que a gente pegue, né, a depender da massa M2 que a gente pegue em relação a M1, não vai ser constante, né? Porque, tipo, pega esse aqui, por exemplo, certo? Aí M1, as massas aqui já mudaram, né? Ou seja, nesse sistema aqui, isso daqui, né, não é constante. Porque esse termo aqui não está caindo para zero, né? Essa é a discussão que o Moisés aborda no livro dele, certo? Então, a gente tem que entender que a lei de Kepler ela é uma boa aproximação, só que ela não é exata, porque quando Kepler estudou, né, o movimento planetário, ele não considerou com exatidão o movimento do Sol, o que de fato é certo, né? O Sol ele praticamente não se movimenta, é uma velocidade próxima a zero, o que o Sol tem, tá? E aí, dito isso tudo, a gente pode finalmente atacar a questão, certo? A questão não vai usar nada disso, tá? Mas é só para mostrar que a lei de Kepler ela é uma aproximação, tá bom? Ela é uma aproximação, só que no caso da questão do Moisés, vou colocar aqui, ele considera o Sol parado, tá? É uma aproximação, certo? Por isso que ele fala sob a forma, beleza? Então, vamos começar a questão. Vamos lá. Pela geometria da elipse, os semi-eixos maior A e menor B e a semidistância focal C estão relacionados por A2 igual a B2 mais C2, a gente já sabia disso, né? Todo mundo sabe. E a área da elipse é πb, todo mundo sabe também. Exprima o aumento angular L de um planeta numa órbita elíptica em torno do Sol em função da área A e do período T da órbita, usando a segunda lei de Kepler. Assim, nem é necessário usar a segunda lei de Kepler, né? Meio que a segunda lei de Kepler ela é válida para, se você for estudar a fundo, né? Qualquer sistema de força central, certo? Porque o que a lei de Kepler fala, né? Aquele famoso, o vetor posição varre áreas iguais em tempos iguais, nada mais é do que a consequência imediata da conservação do momento angular, beleza? E se, como a gente tem um sistema de força central, o sistema de força central sempre vai ter a conservação do momento angular. Logo, isso daí sempre é válido, certo? Então, o que eu escrevi aqui? Olha a minha ideia. Aqui está o vetor posição de uma partícula, né, em relação ao foco. E eu exprimi um vetor deslocamento ds infinitesimal, certo? De maneira tal que isso daqui seja um triangulinho, tá vendo? Um triangulinho. E a área percorrida vai ser exatamente esse triângulo, tá? Porque a gente está pegando um deslocamento infinitesimal. Beleza? Agora vamos trabalhar com a ideia de produto vetorial. O que é um produto vetorial? O produto vetorial fala que um produto vetorial entre um vetor e outro resulta em um terceiro vetor que é perpendicular a esses dois vetores anteriores e de módulo igual ao quadrilátero formado entre esses dois vetores, né? No caso, esse daqui. Tá vendo? É que o desenho tá ruim, mas como isso daqui é um quadrilátero, isso aqui é a diagonal do quadrilátero, tá? A área desse triângulo vai ser metade da área desse quadrilátero. E é exatamente isso que eu vou equacionar, cara. Eu vou equacionar que, dada uma área infinitesimal, essa área infinitesimal pode ser calculada como metade do módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Beleza? É isso que eu vou equacionar aqui. Exatamente isso que eu vou equacionar aqui. Olha aqui. Uma área infinitesimal é metade do produto vetorial entre o vetor posição e o vetor deslocamento. Abrindo o produto vetorial, o que a gente sabe? A gente sabe que um deslocamento infinitesimal nada mais é do que uma velocidade vezes um intervalo de tempo infinitesimal. Como o intervalo de tempo ele é uma grandeza escalar, eu tirei do produto vetorial. E a gente fica com a área infinitesimal é igual a metade do produto vetorial entre o vetor posição vezes o vetor velocidade vezes o intervalo infinitesimal de tempo. A gente vai lembrar agora da definição de momento angular, certo? Momento angular nada mais é do que o momento linear, produto vetorial, com vetor posição, certo? Levando em conta que a massa é uma constante, né? A massa é um escalar também, a gente retira ele, tá?
do produto vetorial. E a gente fica com momento angular é igual a massa vezes velocidade, produto vetorial, vetor posição. Certo? Logo, repara que logo repara que esse produto aqui, V vetor R, né? Isso daqui nada mais é do que L sobre M, né? Colocando para o outro lado, o que a gente tem? A gente tem que dA é igual a meio de L sobre M, né? Substituir isso daqui por isso daqui, que a gente já sabia, né? Vezes o intervalo infinitesimal de tempo. Só que, como isso daqui é um sistema de força central, né? O momento angular ele vai se conservar. A massa é uma constante, meio é constante, tira tudo isso daqui da integral, integra dos dois lados, a gente vai ter que a área vai ser igual a meio de Lm vezes o período da órbita, certo? Logo, como pede o item A, o momento angular vai ser 2 vezes a massa da partícula que está orbitando, vezes a área da órbita dividido pelo período. Beleza? Vamos ler o que ele pede no item B. No item B ele fala assim: identificando a expressão de L obtida em A, com relação entre L, A e a excentricidade da órbita obtida no problema 7, demonstre a terceira de Kepler. Olha, assim como a maioria de vocês, eu também não fiz o problema 7 porque eu não achei interessante. Quer dizer, é interessante, me deu preguiça. E por isso a gente vai ter que pagar o preço aqui, né, demonstrando tudo de novo, tá? Só que a minha demonstração ela é bem intuitiva, bem fácil o entendimento. Olha como vai ficar. Olha como vai ficar. Tracei aqui uma elipse, tá? Coloquei os elementos dela, né? Periélio, raio do periélio, afélio aqui, né? Distância focal, tudo mais. A primeira coisa que eu vou fazer é conservar o momento angular no periélio e no afélio, certo? Logo, MRP-VP é igual a MRAVA, corta a massa. A gente vai ter que VP é igual a VA, que multiplica RA sobre RP, beleza? Agora vamos usar um pouquinho de elemento de geometria, né? Da definição de excentricidade, a excentricidade é igual a C sobre A, certo? Logo, C é igual a A vezes E. Mas, lembra que RP mais C é igual o semi-eixo maior, né? Então, RP mais C, que é A vezes E, é igual a A. Daqui, a gente tira o valor de RP e RA em função do semi-eixo maior e da excentricidade. Beleza? Então, o que a gente faz agora? A gente pode ter uma relação de VP com VA em função da excentricidade, né? Substitui esses termos aqui, a gente vai ter que VP é igual a VA, que multiplica 1 mais E sobre 1 menos E, onde E é a excentricidade da órbita. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou conservar a energia no periélio e no afélio, certo? Conservando a energia, a gente tem que menos G, Mzinho sobre A, que multiplica 1 menos E, mais a velocidade no afélio, ou no periélio, né? Aqui é no periélio, né? Aqui é o periélio, periélio. Mais a velocidade no periélio. Só que a velocidade no periélio é o quê? É VA, isso daqui, né? Ao quadrado fica isso daqui, né? Meio de VA2 sobre 2. Vezes isso daqui. Isso daqui é igual a energia no afélio, beleza? Um pouco de álgebra agora aqui, né? Cancelando alguns termos. A gente vai agrupar, né? Fazer esse produto notável aqui, né? Agrupando, fazendo esse produto notável, certo? A ideia aqui não é ficar resolvendo passo a passo para você, certo? Do que você já está na faculdade, já tem domínio sobre tudo isso. Estou te apresentando uma ideia para resolver. E aí, depois de toda essa álgebra aqui ridícula, a gente tem que a velocidade no afélio é igual a raiz de Gm sobre A, que multiplica 1 menos E sobre 1 mais E. Beleza? Se você fizer a conservação de energia de novo, você vai ver que a energia só depende do semi-eixo maior, certo? E aqui eu fiz alguns comentários, né? Para você estudar um pouco melhor. E agora, com essa velocidade, né, a gente tem a velocidade, a gente tem a distância no afélio e no periélio, logo a gente pode calcular o nosso momento angular finalmente, né?
Desenvolvendo aqui, a gente tem que o momento angular vai ser a massa vezes, no afélio aqui no caso, né? A massa vezes a distância do afélio, né? Vezes a velocidade no afélio. Agrupando os termos, a gente chega que L é igual a isso daqui. Mas a gente sabe do item A que L é exatamente igual. Cadê L? L é isso daqui, né? Substituindo, a gente substitui e eleva ao quadrado. Elevando ao quadrado, a gente vai ter, finalmente, fazendo um pouco de manipulação algébrica aqui, certo? Vai dando pausa aí para você acompanhar as manipulações algébricas. A gente tem, finalmente, a terceira lei de Kepler, certo? Repara que para chegar nesse formato, a gente teve que considerar que o Sol ele não está se movimentando. A gente considerou o Sol foco da elipse e totalmente parado. Beleza? Foi essa consideração que eu fiz aqui, ó. Certo? E, nossa, questão grande. Por isso que eu não fui escrevendo, tá? Só mostrei minha resolução. E aqui, o item C eu vou deixar como dever de casa para vocês, certo? O item C dá os dados da órbita de Mercúrio e pede o período dessa órbita, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei com preguiça de escrevendo, por isso fui narrando. Então se ficou um pouco confuso, deixe nos comentários. Tenho em mente que essa lei de Kepler é uma aproximação, muito importante isso. E até a próxima.